Olá, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre logs e eu vou estar dando um exemplo aqui no BRBOS e posteriormente no controller. Essa parte de log, como todos os nossos sistemas são baseados no BRBOS, elas são bem parecidas. O que muda é as ações de log de cada um. Por exemplo, no controller tem ação de cobrança que no BRBOS não faz nem sentido existir, né? Então, o que só vai mudar é isso. Eu vou estar dando agora um exemplo primeiro aqui no BRBOS e posteriormente eu vou estar dando um exemplo ali no controller. Aqui na tela inicial você pode ver, caso você tenha permissão, você tem o ícone de logs, ou então clicando em Start, aqui abaixo de grupos na coluna direita, a gente tem a opção de logs. Nessa janela aqui são os nossos logs, né? Primeiro a gente vai ter os logs mais recentes, como por exemplo esse daqui. Esse log aqui a gente tem aqui na coluna o ID, que seria um identificador único do log, ou seja, como você pode ver, são sequenciais. Aqui a gente tem a coluna de qual serviço foi, por exemplo, aqui com esse ícone significa que foi o sistema, a data em que ocorreu, o tipo, o usuário, ou seja, foi o usuário BR-Byte. Geralmente, quando é o usuário BR-Byte, significa que foi o sistema. O IP em que realizou essa ação, ou seja, foi da própria máquina. E aqui a gente tem a ação, ou seja, o sistema tentou criar um backup, tentou fazer o upload do backup no Google e ocorreu uma falha. É que a gente tem a referência. Aqui em cima a gente pode estar realizando alguns filtros nesse log, como por exemplo, um filtro de data, vendo somente os logs de hoje. Aqui eu vou explicar um pouco mais para frente, mas seriam as ações, né? Como o backup, por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, o de falha no Google, vai vir aquele primeiro, né, que eu tinha mostrado como exemplo. Eu posso ir selecionando outros, como backup criado. A gente pode ver que houve um backup que foi criado pelo usuário BR-Byte também. No caso aqui, ele criou e finalizou às 18h37, horário da máquina, né? É bem importante também essa questão do horário estar configurado corretamente para que os logs sejam os mais corretos possíveis, né? E aqui a gente tem a referência, ou seja, caso aqui a gente tem o corpo, né, da mensagem do log. Caso você clique aqui ou clique nas duas linhas, você vai ter mais informações sobre o log, os detalhes, né? Por exemplo, aqui o nome do arquivo, que é o backup 2021. Aqui a gente tem o dia e a hora que foi gerado, com a extensão backup. Aqui, como vocês viram, eu posso selecionar várias ações, né, ao mesmo tempo, ele é multi-seleção. Vou estar fazendo esses filtros, vou colocar desde o início. Aqui a gente tem os serviços, como eu tinha mostrado anteriormente, você pode estar vendo a referência de quem foi, né? Se foi o sistema, se foi o usuário, se foi o cliente, agente, ou está verificando de todos. E o tipo do log, que pode ser um de informação, um de alerta, um de erro, um crítico ou todos, né? Por exemplo, aqui de crítica, nesse máquina, não foi gerado nenhum log. Vamos verificar se foi log de erro. Bom, aqui a gente tem um erro que talvez você possa ver em seu servidor, que é esse driver fit tempo expirado. Isso daqui o que significa? Que o sistema tentou fazer uma requisição de uma listagem, como mostra aqui a referência, e ele não retornou no tempo esperado, ou seja, ele esperou e não houve resposta. Aqui a gente também pode ver que houve tentativa, por exemplo, de acesso com o usuário do RBOS. Aqui a gente tem o erro, né, o usuário e a referência. Para ver melhor o corpo, a gente pode estar clicando aqui em detalhes, então, para estar verificando melhor.
Aqui a gente tem que foi tentado acessar com o username BRBOS, né? A linguagem, interface e a senha não é visível porque ela é privada, né? Ou seja, tentaram acessar a máquina através desse usuário e o login falhou, provavelmente se deve à senha ou porque o usuário não existe. Desse IP aqui, ou seja, foi um IP local que tentou acessar. Caso alguém externo tente acessar o seu servidor, você pode estar verificando o IP, estar verificando o usuário que está tentando acessar. Você também pode estar realizando buscas, né? Por exemplo, que eu vou colocar para listar todos. Você também pode estar fazendo uma busca aqui. Por exemplo, o usuário, como eu sei que tentaram logar pelo usuário BRPOS, posso estar fazendo pesquisa aqui e vendo. Ou então, posso estar realizando no corpo, que eu sei que no corpo veio. Daí, você pode estar realizando essa busca, até mesmo por IP. Aqui a gente tem as listagens, né? Que você pode estar vendo mais, vendo menos, depende de como você quer. Você pode estar exportando também esses logs, caso você queira imprimir, né, fazer um relatório. Você pode estar vendo aqui em Excel, CSV, HTML. Você pode estar vendo mais algumas informações aqui, indo aqui na setinha, clicando nela a gente tem a opção colunas e tem algumas outras opções como o URL, o corpo e logf, desculpa. Aqui é o URL que foi da ação. E a gente também tem a opção de remover. Isso daqui vai limpar os logs. Clicando na opção remover e aceitando ela, né? Ela vai apagar os logs e ele vai deixar um log de que os logs foram removidos. Ou seja, aqui a gente tem a sequência, ele sempre vai ser sequencial, né? A data, o usuário e tem aqui que a ação que o log foi removido. Por mais que o log seja removido, você tem também como saber quem removeu esses logs. Agora eu vou estar falando um pouco aqui da parte, por exemplo, do controller. Aqui eu estou na nossa máquina de teste, né, na nossa máquina demo. Acessando aqui logs, a gente pode ver que tem outros logs, né? Aqui a gente pode ver, por exemplo, erro ao tentar entrar com o usuário admin. Aqui a gente tem, por exemplo, uma informação de que houve um login com sucesso do usuário demo. Aqui a gente tem a informação, por exemplo, de uma nota fiscal criada, ou seja, a referência da nota fiscal que foi criada por Diginota. O corpo dela é 564. Aqui a gente pode estar realizando mais filtros, como vocês podem ver. A gente pode ver, por exemplo, as anotações que foi criado. Aqui a gente tem na referência, por exemplo, o cliente. Por exemplo, foi criado para esse AVSNet, essa anotação. Como eu tinha dito anteriormente, você pode clicar aqui em detalhes, ou dar 2 cliques na linha. Você pode estar verificando o IP, pode estar verificando também o corpo, ou seja, o que foi registrado nesse log, que foi esse PK, né, o identificador único da mensagem que foi editada, né? Aqui o texto da anotação, por exemplo. Aqui a gente pode ver que foi enviado um arquivo, um nome. Aqui a gente tem para onde foi enviado esse arquivo e o MD5. Deixa eu abrir aqui um outro, por exemplo. Parecidos. Deixa eu verificar de outro cliente. Todos eles foram imagens, como a gente pode ver. Você pode estar vendo aqui, por exemplo, de cobrança, para ver se foi criada uma cobrança. Deixa eu só desativar aqui as anotações. Pode estar vendo aqui, ó, por exemplo, foi criada para BR Byte. Esses casos de, por exemplo, cobrança e status do contrato alterado pelo usuário BR Byte, e que você pode estar vendo aqui que foi o sistema, né?
pode ocorrer, por exemplo, quando há o controle automático do contrato ativo, que daí, caso o cliente, por exemplo, não esteja atrasado, de acordo com o que foi definido no perfil, o sistema mesmo ele vai alterar o contrato para pendente ou bloqueado, e ele também vai gerar um login. E tudo isso você pode estar verificando aqui. Múltiplas cobranças também, a partir da build 103 a gente mostra qual usuário que fez a ação de criar múltiplas cobranças, e as outras, né, como foi o sistema que se encarregou, não foi o usuário que criou uma por uma, né? O log é mostrado pelo sistema, mas a gente tem, antes desses logs das cobranças, a gente mostra qual usuário que fez essa ação de criar múltiplas cobranças. A gente pode estar vendo quem marcou, por exemplo, uma cobrança como paga. Aqui a gente tem um exemplo. Clicando aqui, por exemplo, em informação, você pode estar vendo aqui ó, o invoice PK. Está verificando aqui em financeiro, cobranças. Como esse PK ele é um identificador único, você pode estar realizando aqui a pesquisa, por exemplo, pelo código da cobrança que seria. Ou seja, seria a cobrança 580. Aqui ele também fala no item. E aqui a gente pode ver que ela está paga. Ou seja, assim você pode estar verificando caso tenha ocorrido algo que ache suspeito, né? Ou mesmo estar monitorando se estão tentando acessar o servidor, se estão realizando alguma coisa incorreta, se o sistema está funcionando corretamente, né? Caso tenha sido configurado o backup, você pode estar verificando aqui se ele está criando o backup, se ele está enviando o backup, né? Se não houve falha, por exemplo. E é uma tela assim bem simples, que não tem muitas opções. A princípio ela pode parecer um pouco confusa, porque ela tem bastante informação, mas é de modo a facilitar assim, na hora de você ver os registros do que ocorreu no sistema. Em caso de dúvida, vocês sempre podem estar clicando aqui nessa interrogação, para o botão fechar, que você vai estar sendo redirecionado para a nossa wiki, onde a gente tem toda a documentação do nosso sistema. E aqui a gente explica também sobre as informações que foi passado aqui no vídeo, mas um pouco mais detalhado. Em caso de problema, você também pode estar sempre entrando em contato com a gente através do ticket ou dos outros canais que a gente disponibiliza, como o nosso canal no Discord e o grupo no WhatsApp.